Você mantém a sua sequência gigante ali no seu Duolingo? Aquele seu foguinho ali do aplicativo está aceso todos os dias? Você continua ali constante? Mas depois de alguns anos você abre a boca, e você não percebe que não consegue falar. E muitas vezes nem entender quando alguém fala inglês. No vídeo de hoje eu vou te falar um pouco sobre talvez uma questão que você não tenha pensado, como exatamente funciona o Duolingo e por que que ele não vai te ajudar a perder o medo de falar inglês. E ainda vou contar a história que eu li aqui de um homem que estudou no Duolingo italiano por 6 anos e não entende nada. Consegue falar 2, 3 frases, mas não entende nada. Você tá na mesma situação? Você sente que você estuda inglês há tantos anos, mas ainda não fala, não consegue falar, tem um medo, tem trauma de falar inglês? Então assiste esse vídeo até o final. Pode ser que você encontre algumas ideias ou você perceba que esteja perdendo tempo no Duolingo. Quem sabe até o final desse vídeo você decide deletar o Duolingo e começar a prestar atenção em outras coisas que você pode fazer para melhorar a sua fluência. Então fica até o final. Sejam bem-vindas a este vídeo. Você pode perceber que talvez eu tenha feito, se você assiste todos os meus vídeos aqui no canal, se você é uma pessoa que assiste todos os meus vídeos, talvez perceba que eu já fiz um outro vídeo sobre o Duolingo recentemente, mas eu vou tirar aquele vídeo do ar e vou substituir por esse aqui, porque aquele tem questões de direitos autorais e eu não quero que depois dê problemas para mim lá na frente. Então, eu sou a Flora. O que eu trabalho? Eu trabalho em ajudando pessoas que têm medo, que têm traumas e que precisam falar inglês, pelo menos alcançar uma fluência, destravar, perder esse medo e para começar a usar o inglês para buscar, né, para suas liberdades, para procurar um emprego melhor, para viajar, para conhecer novas pessoas, para ter acesso a conhecimento que você não tem traduzido. Se você tem medo, se você tem uma questão, uma pergunta que te aflige, aqui embaixo eu deixo os meus links. Você pode entrar em contato comigo. Se você quiser deixar a pergunta aqui, também pode deixar, senão você entra em contato comigo de modo particular, me manda um WhatsApp e a gente conversa. E antes de começar, eu quero saber, você usa o Duolingo? Se sim, há quanto tempo está usando e ele te ajudou de alguma forma? Bom, quando o Duolingo apareceu, foi mais ou menos a mesma ideia que a gente tem quando a gente ouve a inteligência artificial, né? Que vai substituir, revolucionar o aprendizado de inglês. Então as pessoas vão aprender o inglês de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida e vai estar cheio de gente aí fluente falando inglês no dia a dia. E a gente sabe que a realidade não é essa e você pode ver pelos números de pessoas a fluência, a proficiência em inglês, apesar de tantas escolas, apesar de tantos estudos, tantos professores, tantos livros, ainda não é uma coisa que o Brasil é forte, nem o brasileiro. Até quando sai do país, né? E eu vou contar aqui uma história mais pra frente de um rapaz, um inglês que buscando aprender italiano, porque ele falou que ele queria saber o que... Não, ele não queria começar a conversa, ele queria saber se as pessoas estavam falando mal dele, que ele gosta muito de ir pra Itália. E ele passou 6 anos estudando e isso não ajudou em nada ele. Eu já usei o Duolingo, sim, no início, quando ele ainda era mais recente, né, quando faz tempo. E eu achava divertido, achava interessante. E eu gosto muito de desafios, né? Então, para mim, eu me desafiava eu mesma a terminar todas as etapas, né, do Duolingo. E parecia que, assim, era uma maneira de a gente aprender se divertindo. Eu instalei, eu lembro que quando eu tava estudando italiano, eu terminei, não lembro se eu terminei o de italiano, mas o de inglês eu terminei naquela época. Hoje em dia eu acho que é impossível terminar. Pelo que eu vi recentemente, não dá. Mas eu acabei deletando, por quê? De repente eu percebi que ele não estava me ajudando, estava me fazendo perder muito mais tempo do que realmente estava aprendendo. Isso aconteceu recentemente, quando eu mudei aqui para os Países Baixos e eu tive que começar a aprender holandês, ou neerlandês, né, que é o nome oficial, e eu comecei a perceber que eu abri o aplicativo, eu fazia os exercícios que eram mais fáceis, e também eu tinha outras línguas, por exemplo, eu tinha espanhol, eu tinha alemão, francês, e quando eu não estava com muita paciência de fazer o exercício de holandês, que é a língua que eu tô precisando aprender, eu ia lá e fazia de outras línguas. Para quê? Para manter ali o foguinho, né? Para manter a sequência sem perder nem um dia. Porque você começa a receber as notificações, abre o aplicativo e faz alguma coisa. Só que, na verdade,
Isso não ajuda as pessoas a perderem o medo de falar inglês. Isso não ajuda você a alcançar sua fluência. Por quê? Na verdade, o aplicativo foi pensado numa maneira de deixar as pessoas presas, né? Foi um vício. Na verdade, o Duolingo é um vício. Tem gente que fica anos e anos e anos, todos os dias abrindo, fazendo alguma coisa ali para manter aquela sequência, mas isso não se transforma, não se traduz em conversa, em influência, em contato real com as pessoas. E você acha que quando eles foram criar o Duolingo, será se eles foram buscar professores, especialistas, linguistas, pessoas que realmente entendem como é que funciona o aprendizado do idioma, quais são as maneiras mais eficazes e que realmente levam as pessoas a falar o idioma? Ou eles foram buscar psicólogos comportamentais, especialistas em marketing, para manter as pessoas ali constantemente, sempre ativas, né, no aplicativo. E eu acho que foi a opção B, segunda opção. Porque o Duolingo tem milhões de usuários e de pessoas que usam todos os dias e às vezes por muitos anos, e essas pessoas não têm influência. Muitas até entendem, podem ler algumas palavras, podem entender algumas sentenças, mas a constância mesmo de falar da fluência, elas não têm. Você conhece alguém que fala fluentemente um idioma? Inglês, francês, alemão, qualquer língua, que estudou apenas no Duolingo? Eu acho assim, pode ser uma forma para iniciar, uma maneira de você pegar o gosto pelo idioma, começar a ver as primeiras palavras. Sim, ele até serve, até talvez para uma pessoa mais jovem, uma criança, uma forma de atrair atenção, mas dali para uma fluência, né, para contatos e frases reais, não vai ajudar. E outra coisa que é muito interessante que você perceber é que no caso, quando você fica ali no aplicativo, por que isso não ajuda a destravar ou a falar, as pessoas a falarem? Porque você fica muito acostumado a ler os textos. Ali no Duolingo, você tá ali fazendo, tá lendo, né? Existem até alguns exercícios que eu lembro, antes de deletar, que você tinha que falar, repetir, só que você podia pular esse exercício, você podia dizer que eu não posso falar agora e você pulava. E tinha alguns também de você ouvir. Mas a maioria das vezes você vai lendo e você vai fazer pela escrita. Isso faz você ficar viciado na leitura e você não entende. E aí o dono lá, o criador, o fundador, se não me engano, um deles, ou um dos principais, né, o CEO do Duolingo, ele falou numa entrevista que é uma coisa muito interessante sobre a questão do fator humano, né, do Duolingo. Por que as pessoas preferem usar o Duolingo do que realmente conversar com uma pessoa? Eles recentemente, com a ideia da inteligência artificial, eles criaram bots, né, chatbots, que são maneiras que as pessoas têm de simular uma conversa com agentes ali de inteligência artificial. Então, ao invés de você falar com uma pessoa de verdade, você fala com um robô. E ele, o próprio cara, o CEO, ele falou, essa parte aqui que eu tô refazendo, porque quando eu coloquei a imagem do jornal que fez depois no primeiro vídeo, deu questão de direitos autorais. Foi um trechinho, mas deu direitos autorais, então eu falei, eu vou fazer de novo. E o que acontece? Ele falou que chegou a perguntar para vários usuários, vocês gostariam de ter a possibilidade de você apertar um botão e você falar com uma pessoa ali do outro lado para praticar seu idioma que você está aprendendo? E as pessoas falaram, claro, sim, gostaria, adoraria, né? Muito do ser humano. Aí ele disse que a pergunta a seguir era, você pagaria por isso? As pessoas, sim, estamos dispostos a pagar. E então, quando? Podemos fazer isso agora? As pessoas 100% disseram, ah, não, agora não, depois, mais tarde. Isso é um reflexo muito, muito básico das pessoas, né, do comportamento humano, é isso de sempre postergar, né, deixar para depois. E ele ainda continua dizendo que o mais interessante é que as pessoas preferem conversar com a inteligência artificial porque elas acham que não estão sendo julgadas, né? Porque na cabeça delas a IA não julga. Mas ele fala, a IA na verdade está julgando sim, porque você está cometendo erros, né? Ali na hora que você está falando.
E ela tá jogando isso para te dar o feedback. Mas as pessoas preferem isso do que um ser humano do outro lado. Então é tão grande o medo do julgamento do outro, né? O medo das pessoas perceberem que elas erram, de deixar isso muito claro, né? Perceptível que você também erra, que todos nós erramos. Isso em qualquer idioma, até no nosso idioma materno nós cometemos erros todos os dias. Aí, continuando com a questão do aplicativo em si. Ele nunca foi criado para te ensinar o idioma, ele foi criado para te manter ali, né? Porque a gente não pode esquecer que o Duolingo, ele vive de dinheiro, eles precisam fazer dinheiro. Não tô dizendo que está errado, né? Claro que é o objetivo deles, é sempre no final, é o dinheiro. E eles têm comerciais, eles têm anúncios. Então, muitas vezes as pessoas têm que pagar para elas não terem que ver anúncio. Ou, o mais comum é as pessoas pagarem para elas não perderem, né, a sequência, o foguinho ali, porque se ela tem um dia que ela não pode fazer, que ela tá ocupada, que ela sabe que não vai estar disponível, então ela vai pagar para não perder, porque imagina que você está fazendo 100 dias a sequência. Ela, puxa, hoje eu não posso de jeito nenhum. Então a pessoa, tem muita gente paga. Então isso traz renda pro Duolingo. E agora, recentemente, os chats de inteligência artificial estão, se não me engano, custa $30 nos Estados Unidos para você conversar com a inteligência artificial ao invés de uma pessoa. Então, como eu falei, eu deletei o aplicativo quando eu percebi que eu estava perdendo mais tempo, estava aprendendo pouca coisa, algumas palavras, então eu decidi sair de vez e realmente usar outras ferramentas que são mais próximas da realidade, que estão me ajudando mais do que se eu tivesse me distraindo todos os dias com o Duolingo. E como em todos os lugares, a inteligência artificial é o que está dominando, né? Nos aplicativos, você pode ver que eles enfiam inteligência artificial em todos os lugares, qualquer lugar que você vai na internet, qualquer aparelho que você compra, tá tudo quanto é lugar. E isso é uma maneira que você pode até perceber, né, que às vezes a gente cada vez mais fica dependente disso. E depois, mais pra frente, eles vão querer cobrar por isso. Então, talvez a ideia é a gente começar a pensar mais, usar mais a nossa cabeça e não depender tanto das ferramentas, né? Eu acho que realmente a IA ajuda em muita coisa, faz o trabalho principalmente para quem trabalha com conteúdo, fica muita coisa mais rápida, mas por outro lado deixa a gente muito mais preguiçoso. Quando a gente tem que usar a nossa criatividade, pensar em questões, raciocinar, ir para um pensamento mais profundo, a gente já pega a inteligência artificial, já vai fazer a pesquisa e nem chegou a usar o nosso cérebro. E cada vez mais eles estão, digamos, reduzindo a capacidade das ferramentas gratuitas, né? Você usa um pouco, aí fala assim, aqui você não pode mais usar, você tem que esperar algumas horas para você voltar a usar gratuito. Ou você vai lá e paga para você poder usar. E aí, cada vez mais, isso vai ficar mais evidente que a gente vai ter que pagar por essas ferramentas. E se você sempre dependeu da IA, o seu cérebro começa a desacostumar. E isso no aprendizado de inglês é muito importante, porque aprender uma língua, né, ajuda você a manter a sua cabeça ativa, né? É como se você estivesse sempre fazendo exercício para o seu cérebro. E essa questão de você usar um idioma é como se fosse assim, os seus exercícios básicos, diários. Mesmo, e não no Duolingo, porque o Duolingo ele não te deixa, ele não te ativa essas coisas, né? Ele não ativa o que você realmente precisa para falar. E às vezes a gente não pode esquecer que a gente não sabe exatamente como se aprende uma língua. Onde que é? É no cérebro? Será que não é no corpo? Se você me conhece, você sabe que eu sou da opinião que o aprendizado de idiomas é uma coisa muito mais ampla e mais complexa do que simplesmente você memorizar gramática, vocabulário. Tem coisas que são as partes emocionais, os bloqueios, a questão de como é que é a sua relação com a sua língua materna, a relação que você tem com esse novo país que você vai, com a língua que você está aprendendo, o que significa aprendizado, quando você verbaliza uma coisa, por que você não consegue pôr isso, né, no mundo? Então, são outras camadas
que envolve o emocional, o psicológico, e muito disso está no nosso corpo, né? O trauma que a gente sente está no corpo. Então, dizer que a gente decorar palavras, né, pegar um aplicativo ali, abrir e ficar lendo aquelas palavras, fazer aquele exercício aqui só na cabeça, por isso que não funciona, né? Se você tá usando o Duolingo há anos, você já sabe disso. E agora eu vou contar aqui rapidinho, né, essa história desse rapaz. Se não me engano, ele é um jornalista, né, do jornal The Guardian. E eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser depois ler. Tá em inglês, mas se você já consegue ler inglês, tá ótimo. Ele decidiu lá na época da corona, da época do Covid, que ele ia começar a estudar italiano. Queria aprender italiano, que ele gosta muito de ir na Itália. Ele falou assim, que ele nunca queria, a ideia dele, né, o plano dele nunca foi iniciar conversações com pessoas. Ele queria entender se as pessoas estavam falando coisas ruins sobre ele quando ele vai na Itália. Então ele passou 6 anos estudando, e ele fala que hoje em dia ele fala pouquinho, sim, algumas palavras, mas não entende nada. Ele sabe falar uma ou duas frases. Posso parlare un po' di italiano, ma non capisco niente. Quer dizer, eu posso falar um pouco de italiano, mas não entendo nada. E coisas como buongiorno, na settimana próxima, e uma coisa assim, uma coisa aqui e outra ali. Então, esse é um exemplo muito claro de como o Duolingo não ajuda. Agora, o que ajuda? Qual é o que você pode fazer? Se você é essa pessoa que entende, mas ainda não consegue falar, se ainda não consegue falar inglês, né? O que eu diria para você? Eu falaria para você, em primeiro lugar, diminua muito o seu tempo de uso do Duolingo, se possível, desinstale-o. Nas outras redes sociais também, as outras redes sociais que estão roubando o seu tempo, porque vamos ser honestos, né? O que eu sei de experiência das pessoas com que eu falo, eu acho que o inimigo número 1 de quem está aprendendo inglês hoje em dia não é a falta de material, não é a falta de acesso a professores, não é a falta de ferramentas. O inglês é um idioma que está em tudo quanto é canto, tá tudo quanto é lugar. É o idioma que tem mais produção de livros, de artigos, de podcasts, de tudo isso que você possa imaginar de conteúdo. Agora, a questão é a dificuldade das pessoas sentarem, focarem e se concentrarem. Parece que tudo hoje em dia tem que ser rápido, né? Você aperta o botão e as coisas estão ali. Só que a gente, né, como seres humanos, nós aprendemos ainda da mesma forma. Apesar de ter empregado, né, que com a inteligência, com a IA, o fim das aulas de inglês foi decretado. Não adianta mais aprender, porque não adianta mais ser professor, porque é só ter uma inteligência, ter um aplicativo de última geração que você vai falar. Nada disso aconteceu. E ainda muita gente ainda está sofrendo com os traumas e com o medo e não consegue alcançar a fluência. Não apenas, eu diria não para você, eu diria para você não apenas lutar contra essa dificuldade de concentração, né? Por que você tem tanta dificuldade de focar, de ficar aqui, de ficar na tranquilidade? É olhar um pouco sobre o que é que está te ocupando a mente, né? Por que você não consegue se concentrar? Por que você precisa se distrair todo o tempo? Precisa sempre ter alguma coisa de fundo tocando. Você precisa sempre ter que estar... Antigamente era ligar a televisão, né? Chega em casa, já liga a televisão, ou já liga para alguém, ou já liga... Hoje em dia, isso já era assim, né? Agora tá cada vez mais comum. Agora você pensa, o que acontece se eu ficar em silêncio, né? Onde é que tá a minha mente, meus pensamentos? O que ela tá fazendo lá? E se ela não tá, se meu pensamento, minha mente não tá aqui, tá ocupada com outra coisa, o que tem lá que eu preciso olhar, que eu preciso perceber? Então, começa a fazer essas perguntas, né? Isso é uma pitadinha do que eu posso te passar. Do modo mais assim de comportamento, da parte comportamental, eu posso dizer para você buscar coisas mais interessantes para fazer em inglês, não ficar lutando contra tortura, contra material chato. Se você tem um livro super entediante, busca coisas mais
sabe, que vai te trazer mais o gosto, vai trazer o brilho nos olhos para você pegar aquele material, seja um livro, um vídeo, um filme, qualquer coisa. Porque você precisa se interessar. A gente só faz coisas, a gente só lembra das coisas quando a gente se interessa. Você pode ouvir uma palestra sobre uma coisa que você não gosta, não interessa, você não vai lembrar de nada. Agora, fala sobre uma coisa que te chama atenção, você vai lembrar de tudo. Então, o inglês ou outro idioma que você estiver querendo aprender pode ser a coisa mais chata do mundo ou a coisa mais interessante, dependendo de como você encara, dependendo da sua motivação, dos porquê que você está estudando esse idioma, e muito disso também depende de você tornar esse aprendizado mais interessante para você mesmo. Você não sabe como fazer isso? Me pergunte aqui abaixo ou me mande uma mensagem. A gente conversa sobre isso. E você também tem direito a uma aula experimental gratuita para saber como funciona o meu método. E você vai ver que você vai modificar muita coisa na sua vida, não apenas a sua aula de inglês. Vai ser também bom para sua vida. Porque eu acredito que o inglês não é um ponto na sua vida. Ele faz parte, né? Principalmente para você que, por exemplo, você saiu do Brasil ou você está buscando sair do Brasil, você quer estudar fora, você quer casar fora, quer namorar alguém de outro país, quer viajar, quer ter essa liberdade de ir para um país bem longe dos turistas e poder conversar ali com as pessoas e conhecer lugares mais baratos, parar de cair em armadilha para turista, não ter que viajar em grupos onde eles só levam você nas lojas que eles querem para comprar um monte de quinquilharias e comer nos restaurantes que já estão tudo ali pré-marcado para vocês. Então, tudo isso você consegue com o inglês. A gente está aqui na época de primavera, lindo, 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 porque tem flores, tulipas por todos os lados. E você às vezes está aí no Brasil e quer vir para cá, quer visitar, saiba que aqui nos Países Baixos as pessoas, quase todo mundo fala inglês. Então, se você um dia quiser vir aqui, ver o festival de tulipas, ver essas flores maravilhosas que a gente aqui, quando mora aqui, a gente consegue ir de graça. Se você vem como turista, você paga uma fortuna para ver, mas se você vem aqui sozinho ou por conta própria, você pode ver nos campos, você só precisa saber onde estão. E é isso, né? Eu tava pensando o fato de eu ter aprendido inglês por conta própria, no início, né? Principalmente por minha própria vontade e minha própria iniciativa, me levou até onde eu consegui chegar até aqui. E eu quero que você também tenha essa capacidade. Então, não desista, apenas continue. Cada gotinha que você põe nesse balde de conhecimento, no final de um ano você tem um balde cheio. Então, apenas continue e busque sempre formas de melhorar o seu caminho. Já deleta o Duolingo, porque o Duolingo é uma falsa sensação de aprendizado. É uma maneira de manter distraída e viciada num aplicativo que não vai te dar a fluência. Vai dar muito dinheiro pro dono do aplicativo, mas a fluência para você não vai dar. E se você já passou da primeira fase, tá? Você começou, legal, aprendeu com umas palavras ali básicas, mas você já tá ali caminhando para alguns anos ali, já passou mais de um ano, 2 anos, então é hora de sair e dizer adeus ao Duo, tá bom? Então, o que você acha? Você acha que tá preparado para sair do Duolingo, diminuir seu consumo de internet? Ou você ainda tem coisas que você não consegue entender? Por que precisa ficar se distraindo tanto tempo e não consegue focar? Não consegue abrir um livro e ler? Pensa um pouco sobre isso. Se você não sabe as respostas, quiser saber mais como, entre em contato. Qualquer dúvida, sugestão, pergunta, não hesite em deixar aqui, porque o meu objetivo é que você destrave o seu inglês, que você alcance sua fluência e que você perca o medo de falar inglês. Então, eu me despeço por aqui e a gente se vê no próximo. Tchau!